Olá, pessoal, dando prosseguimento aos nossos encontros para aprofundarmos os debates sobre temas que envolvem as políticas públicas. Nós estamos hoje aqui recebendo a doutora Sueli Amoedo, advogada, uma das pessoas que mais entendem sobre o tema da violência contra a mulher aqui no Brasil. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade cuja cultura, de uma cultura machista, né? Onde frequentemente crimes contra a integridade moral e física da mulher acontecem com muita frequência. E eu já, de saída, doutora, fazendo já uma pergunta à senhora, primeiro pedindo para que a senhora faça a sua apresentação, e a senhora foi a nossa coordenadora, da Coordenadoria da Mulher no nosso governo, não é? E eu queria que a senhora já de saída falasse a respeito de qual a importância de termos uma coordenadoria atuante no município tratando desse tema na nossa cidade. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra, né, falar de violência contra a mulher ainda no meu município, né, que Taboão da Serra tem um lugar no nosso coração, né? A violência contra a mulher é um tema recorrente, diário, e tem que ser discutido e falado sempre, né? A coordenadoria, né, ou uma direção de direito das mulheres, ela é importante porque você vai atender exclusivamente as mulheres em situação de violência, né? Há outros equipamentos que atendem as mulheres, mas a coordenadoria vai fazer um atendimento específico. Por quê? Porque você precisa saber por que aquela mulher não consegue romper o ciclo da violência, por que ela tem tanta dificuldade em se libertar. E aí você vai conversando com a mulher, você vai descobrir que ela parou de estudar, que ela não tem emprego, que ela não tem uma família que lhe dê suporte, os filhos dependem financeiramente. Então, quando você tem um lugar que você vai conversar com essa mulher, quando ela precisar, né? Porque você não precisa limitar os encontros, ela pode ir quando ela precisar de orientação. Então, você começa a descobrir por que ela tem dificuldade em romper esse ciclo da violência. E a gente sabe que as mulheres em situação de violência, elas ficam de 7 a 9 anos dentro do ciclo de violência. Então, ter um equipamento específico para atender essa mulher, para atender os filhos, e também, por que não, dar um atendimento para os homens autores de violência, porque, como o senhor mesmo falou, né, a violência contra a mulher, ela vem do machismo, vem do patriarcado. Então, é importante que você também converse com os homens, que você abra esse diálogo, porque quem pratica violência contra a mulher é os homens, então eles também precisam de acompanhamento, entendeu? Então, assim, a questão da coordenadoria, ela é muito importante porque você dá voz a essas mulheres que ela não tem em outros espaços. É isso aí. Doutora, mas eu me lembro muito que uma coisa que marcou muito a atuação da Coordenadoria da Mulher no nosso governo foi a implantação da Patrulha Maria da Penha. Exatamente. Foi um marco na história da nossa cidade. E eu me lembro até que aqui da região nós somos a primeira Patrulha Maria da Penha e no estado também uma das primeiras. Eu lembro que municípios importantes como Jundiaí vieram aqui a Taboão da Serra para saber como que funcionava a nossa Patrulha Maria da Penha. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha. Então, nós tivemos um trabalho muito interessante com a patrulha, né? Porque a patrulha, ela conseguiu ganhar notoriedade no Brasil todo. Hoje, a patrulha de Taboão da Serra, ela é exemplo para outros municípios, né? E o papel dos patrulheiros é extremamente importante, porque a patrulha, ela garante a vida das mulheres, porque as mulheres que têm medida protetiva são atendidas pela patrulha. Então, elas têm um canal direto com os patrulheiros. Se o homem descumprir a medida, se ele tentar falar com ela, se ele tentar, por intermédio dos filhos, ter uma aproximação com essa mulher, a patrulha chega imediatamente, né? Nós tivemos casos aqui muito importantes, né, que a patrulha evitou o feminicídio, por exemplo, uma guarnição, né, a patrulha é um equipamento da Guarda Civil Municipal. A gente tem que deixar isso claro, né? Uma guarnição da patrulha chegou de manhã e no portão tinha um homem tentando tirar as chaves do cadeado, tentando abrir o cadeado. Dentro do Fusca dele, ele tinha um facão e ele tinha gasolina. Ele não estava com boa intenção, né? E aí os patrulheiros fazendo a ronda na casa dessa mulher que tinha medida protetiva, eles prenderam ele em flagrante, né? Porque ele estava descumprindo a medida, porque ele não poderia se aproximar nem da casa da mulher. Então, assim, o trabalho da patrulha em prevenção ao feminicídio é muito importante, porque os índices de violência contra a mulher, eles vão diminuir na medida que há
um trabalho coletivo dentro do município, que você consiga fazer uma parceria com a saúde, com a segurança pública, com a educação, porque as mulheres em situação de violência, quando elas precisam mudar muito rapidamente, elas não têm essa facilidade para fazer a transferência escolar das crianças e também que essa transferência fique em sigilo, né? Então, essa transversalidade dentro do município para diminuir os índices de violência é muito importante. E a patrulha, ela entra dentro desse trabalho transversal de prevenção à violência. Até porque a Patrulha Guardiã Maria da Penha, ela tem um link direto com a Promotoria de Justiça. Então, os pedidos de prisão da patrulha não é que são priorizados, mas eles caminham mais rápido, porque chega muito mais rápido a informação para a promotoria que aquele homem está tentando se aproximar da mulher novamente, né? E aí a promotora vai pedir a prisão desse agressor. E só para a gente deixar bem claro, essas mulheres que gozavam dessa medida protetiva, Sim. elas recebiam diariamente a visita da Patrulha Maria da Penha. A partir da implantação, sim. Isso. Antes, não. Antes, elas vinham até mim, né, na coordenadoria, quando eu atendia elas, e eu pedia para a GCM fazer um acompanhamento dessa mulher. Com a implantação da patrulha, esse trabalho ficou totalmente ligado com a Guarda Civil Municipal. Era uma visita obrigatória. É uma visita obrigatória. Todo dia a patrulha passava para verificar como estava a situação dessa mulher. A situação dessa mulher. Mas conforme o perigo de morte vai diminuindo, as visitas também vão diminuindo, até que elas tenham o desligamento do projeto, porque a intenção é essa, né? Que a mulher fique em segurança e que ela não precise mais desse acompanhamento diário ou quinzenal da Patrulha Guardiã Maria da Penha. É um trabalho incrível da patrulha, eu sou super fã deles, né? E eles merecem os nossos elogios. Toda essa experiência que acabou acontecendo na Coordenadoria da Mulher acabou sendo levada para a Assembleia Legislativa num trabalho entre a senhora e a nossa deputada, Analice Fernandes, que acabaram resultando em leis importantes em relação às medidas de proteção à mulher contra a violência. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa experiência e dessas leis que acabaram acontecendo, que foram frutos desse trabalho. Olha, tá bom, desenvolveu muito na questão de políticas públicas para as mulheres, né? E a Analice, ela foi muito importante nesse enfrentamento à violência, né? E um dos trabalhos desenvolvido entre eu, a Promotoria de Justiça e a deputada Analice Fernandes foi o grupo reflexivo chamado Tempo de Despertar, que é uma reeducação para os homens autores de violência, e são aqueles homens que já respondem pela Lei Maria da Penha, então eles já têm um processo crime em andamento, e eles vêm direcionados pelo juiz, então o juiz que está cuidando daquele caso encaminha esses homens para os grupos reflexivos, e eles participam desses grupos durante 2 meses, e lá eles aprendem sobre a Lei Maria da Penha, sobre as diversas formas de violência contra a mulher, porque alguns homens, eles não têm noção que eles praticam violência contra a mulher. Foi só um empurrão, eu só encostei nela, eu só xinguei ela. Então, quando você traz esses homens para esses cursos, eles começam a aprender que a mulher tem que ser respeitada. Não foi um empurrão, foi uma agressão, né? Não foi só eu xinguei, foi uma agressão verbal, uma violência psicológica. Então, dentro desses grupos, eles aprendem sobre a Lei Maria da Penha e como eles devem tratar a mulher, com respeito. O Tempo de Despertar nasceu em Taboão da Serra, foi um sucesso, ele foi para São Paulo, se tornou lei estadual pela deputada Analice Fernandes e hoje ele é uma lei federal. E tem previsão legal na Lei Maria da Penha também. Então, veja como é importante você trabalhar macros políticas públicas, né, para elas se tornarem maiores e abarcarem o maior número possível de mulheres. A Analice tem outras leis, como é o caso dos dados da Secretaria de Segurança Pública, que antigamente morte de mulheres elas eram qualificadas como homicídio. Então você não conseguiria saber exatamente quantas mulheres eram vítimas de feminicídio ou em decorrência de gênero, né? Então, isso é muito importante, né? Porque além de você não saber o que realmente havia acontecido, não permitia um mapeamento desses acontecimentos. Exatamente, né? Estatísticas, né? Estatísticas, em quais locais isso acontece mais, em camadas sociais, em regiões geográficas, né? Se isso é uma ocorrência maior no interior ou nos centros maiores, maior densidade populacional. Eu acho que isso deu uma... E aí, a partir daí, você poder
estender para políticas públicas mais bem elaboradas. Exatamente. Né? Então, esse mapeamento, esse mapa, né, da violência que se abriu dentro da Secretaria de Segurança Pública, hoje ela norteia outros trabalhos, né, de pesquisas. É exatamente isso. Porque a gente precisa saber aonde tem mais casos envolvendo mulheres para você começar a trabalhar políticas públicas ali dentro. Por exemplo, região tal, tem muitos feminicídios. O que está acontecendo que aquela região tem muitos feminicídios? Talvez o Estado não esteja chegando naquele município. Vamos ver o que está precisando ali. Talvez é um local que não tem escolas, né? A mulher precisa trabalhar e ela não tem onde deixar as crianças. Então, a questão da educação é importante para as mulheres também, que elas tenham essa ajuda da Secretaria da Educação para deixar os filhos lá, para elas poderem trabalhar, para ter autonomia financeira para sair do ciclo de violência também. Ou então, questões básicas como atendimento do CREAS, atendimento da Unidade Básica de Saúde. Elas estão tendo atendimento psicológico, porque atendimento psicológico ele é muito importante para as mulheres conseguirem romper essa violência, porque elas precisam estar fortalecidas. Porque se elas não estiverem fortalecidas, elas voltam para o agressor, e não é isso que a gente quer, porque a gente tem um trabalho de pedir a medida protetiva, retirar o agressor do lar, e elas acabam voltando. Está tudo bem, não tem problema, elas voltam. Mas por que elas voltam? Porque elas não estão fortalecidas. Então, os atendimentos psicológicos são muito importantes. E mapear essas regiões e saber onde tem mais casos de violência contra a mulher são extremamente importantes, até porque para a gente dar nome, né? A gente dá nome. Quantas mulheres morrem? E elas morrem vítimas do quê? Na última década, nos últimos 10 anos, nós tivemos em torno de 148 mil mulheres mortas em decorrência de feminicídio. Então, a gente pega um estádio de futebol inteiro e imagina esse estádio com mulheres mortas. Olha como é importante esse mapeamento, para a gente saber exatamente quantas mulheres morreram e para causar isso, essa expressão que o senhor teve de espanto. Quando a gente tem espanto, a gente se preocupa em ajudar, em estudar mais e trazer, por exemplo, uma coisa que a gente não faz, a gente não tem escuta para as mulheres que passam por situação de violência. A gente não sabe, eu briguei com meu marido, acaba aí. Mas o que você tem que fazer? Brigou com o marido porque ele te agrediu, ele te ofendeu verbalmente, você buscou ajuda, você fez boletim de ocorrência, porque o diálogo ele tem que se estender, doutor. Ele não pode ficar parado ali só nessa escuta de eu briguei com meu marido. E o que mais aconteceu? Teve alguma agressão? Né? Elas precisam de ajudas, elas precisam de impulso para buscar socorro, porque senão elas morrem. E 1 minuto para uma mulher em situação de violência é muito tempo. Quais outras leis? A senhora tem lembrança de outras leis que houveram? A questão do tablet, né? Eu até passei tablet. O tablet é muito importante porque uma vez eu fui atender uma vítima e o agressor, a vítima tinha 5 filhos e cada um estudava numa escola diferente. Ele passou numa escola, pegou uma criança, passou numa outra escola, pegou outra criança e na última escola ele ficou acuado, porque aí foi limite entre Taboão e Imbu. Os policiais do Imbu vieram e os policiais de Taboão também vieram. E ocorreu a prisão dele, ele foi para a delegacia. Quando o delegado foi lavrar o termo de prisão dele, pelo descumprimento da medida protetiva, esse homem, essa mulher, como ela fugiu, ela não tinha o papel da medida protetiva. E ele seria preso. O que o delegado falou para mim? Doutor, eu vou dar um prazo para a senhora de 2 horas para soltar ele, e 2 horas a senhora coloca ela em segurança. Eram 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, o que nós fizemos? Levamos ela para um outro município, ela ficou em outro município. Liguei para o delegado e falei, doutor, ela está em segurança. Ele falou, tá bom, vou soltar. Ele teve que soltar. Por quê? Porque não tinha o documento da medida protetiva. E aí eu conversando com a deputada, falei, deputada, aconteceu isso, isso e isso, e ele foi solto. Ela foi solto por quê? Eu falei, porque ela não tinha medida protetiva. Ela falou assim, mas era só olhar no sistema da polícia. Eu falei, então, pois bem, as medidas protetivas até então não estão no sistema da polícia. E aí a deputada analista também tem uma lei que determina que as medidas protetivas elas fiquem no sistema da polícia e nos tablets dos policiais, para quando houver o descumprimento ele seja preso imediatamente, entendeu? É uma lei extremamente importante que veio ajudar muito a proteção de mulheres, né? E a gente tem que falar. E hoje as mulheres elas têm facilidade em conseguir a medida protetiva, é só acessar que elas conseguem uma cópia, uma segunda via, né? Então é muito bom isso. Mais alguma outra lei? A senhora tem lembrança ou não? A deputada fez uma lei também dos 16 dias de ativismo, né, para a gente trabalhar as questões de violência contra a mulher e empoderamento da mulher. Então, também é uma lei estadual dela, né, essa lei dos 16 dias de ativismo dentro do estado de São Paulo.
porque a gente tem que trabalhar as políticas públicas, mas a gente tem que levar informação também, né? Então a gente tem uma semana dedicada dentro do estado de São Paulo a informações de gênero. Então fala de violência contra a mulher, fala de empreendedorismo, fala de saúde da mulher, fala de educação das crianças e como essas crianças também podem ser inseridos dentro da violência doméstica, porque a violência contra a mulher ela é uma repetição do padrão aprendido. Aquilo que você aprende, você reproduz. Então, a gente também tem que trabalhar as crianças. Então, a análise tem essa lei muito importante também dos 16 dias de ativismo. Quanta coisa importante, né? Importante. É uma mudança e tudo, realmente... né, fruto de conversa, de vivência. E todas essas mudanças num tempo assim relativamente pequeno, não é? Se nós formos observar aí, olhar para trás, ver toda a história, né, da violência contra a mulher, que não é recente, não é uma coisa recente, vem através de todos os tempos aí, não é? E a gente vê todo esse avanço. Agora, o que a gente precisa realmente é fazer com que essas políticas cheguem à ponta. E aí, me remete a ideia de nós podermos fazer uma secretaria da mulher. Eu acho extremamente importante. Mas uma coisa assim, porque... secretaria por quê? Porque seria uma secretaria realmente para propor políticas em relação à mulher. Não só em relação à violência, mas políticas em relação à saúde da mulher, né, o empreendedorismo, enfim. E essa secretaria, na verdade, ela seria uma secretaria enxuta, porque ela ia propor as políticas, mas quem executaria essas políticas na ponta seriam as secretarias que já existem. As políticas de saúde desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, as políticas de segurança contra a violência da mulher pela Secretaria de Segurança, o empreendedorismo lá pelo desenvolvimento econômico, enfim. Né, poderiam, essa secretaria seria responsável pela proposição dessas políticas e também pela fiscalização, fazer com que essas políticas realmente aconteçam, acompanhar a execução dessas políticas. O que a senhora acha disso? Eu acho sensacional, porque a gente vai fazer exatamente o que a Lei Maria da Penha prevê, né? Que é trabalhar a transversalidade dentro do município. Você envolvendo todas as secretarias, você deixa todas as mulheres, exatamente todas, porque o município ele é dividido por regiões, né? Então, tem o Salete, tem o São Judas. Quando você faz isso, você coloca todas as mulheres sobre o olhar do município. Então, o município está atento naquela mulher que mora na Cidade de Deus, está atenta na mulher que mora ali no Saporito, porque há uma política de Estado para essa mulher, né? Você não precisa expor ela, mas você sabe, porque está mapeado, né? Então, a secretaria é muito importante para isso, para a gente fazer a política caminhar e todas as secretarias trabalharem em prol disso, né? Isso que é mais importante, porque hoje a gente acaba deixando os assuntos pertinentes às mulheres de lado, né? O que acaba acontecendo, né? Você trabalha outras políticas, trabalha a economia, trabalha a saúde, e a política de mulheres vão ficando de lado, né? Então, assim, uma secretaria vai trazer voz, vai dar voz para essas mulheres. E outra coisa, né, também, uma Secretaria da Mulher, a gente consegue também trazer recursos para o município, né, através da Secretaria da Mulher. Então, isso é muito importante. E o governo federal, ele trabalha nessa questão de fortalecimento das secretarias das mulheres, né. Então, além de ser um ganho para as mulheres, é um ganho para o município também, né, de fortalecimento do município. E nós estamos falando de um gênero que é a maioria. Maioria. Né? A mulher é a maioria. 52% da população. Exatamente. Olha, nós estamos nos preocupando com uma coisa que deveria ser primordial, né? Que nós estamos tratando da maioria da população. 52%. 52%. E mãe dos outros 48%. E mãe dos outros 48%. Olha que coisa interessante. Quais são assim, alguns casos que mais marcaram a sua passagem na coordenadoria em relação à violência contra a mulher? Eu tenho muitos casos, muitos, mas assim, eu tenho 4 que sempre vêm à mente. Um feminicídio, que foi o primeiro feminicídio que eu atendi, né? Uma menininha dormia com a mãe e com o pai. O pai, durante a madrugada, ele matou a mãe a facadas, né? E de manhã a menininha estava toda ensanguentada, os policiais acharam
que ela tinha sido vítima também, que ela tinha sido agredida. E o policial perguntou para ela, por que que você está toda cheia de sangue? Aí ela falou para o policial, porque mamãe falou que se beijar o machucado ele sara. Então esse caso para Olha, mim, esse caso eu não esqueço. Essa menina ficou com a gente durante 2 anos, ela não falava e quando ela terminou os atendimentos com a psicóloga, ela já estava falando, ela já estava conseguindo socializar mais, né? Porque ela se sentia protegida somente com as tias e com a avó. Ela não se desgrudava dessas. qual era a idade dela? Quando aconteceu, ela tinha 2 anos e meio para 3. Tá? Hoje ela deve ser uma moça, deve ter quase 14 anos, né? Foi o primeiro caso de feminicídio que eu atendi. Depois eu atendi vários casos de abuso sexual de crianças, porque as mães romperam o relacionamento com os pais, e eles, para se vingar das mães, abusam das crianças, né? Então eu atendi um menino também que ficou na minha mente durante muito tempo, porque eu atendi ele durante muito tempo, e ele começou a ter problemas de segurar, né? Fazia as necessidades nas roupas, né? Só de falar do nome do pai. E esse menino não falava, também não interagia também pela violência que ele sofria. Então esse caso me marcou bastante porque ele ainda sofre as consequências dos abusos que ele sofreu, né? Para se vingar, o pai para se vingar abusou do filho. Então esse caso para mim também, até hoje eu ainda tenho contato com a mãe, eu ainda acompanho esse menino. Esse caso para mim ficou bem marcado, né? Tem outros casos também de agressões mais leves, o caso de estupro de uma menina que foi violentada no Imbu. Ela foi violentada no Imbu e eles jogaram ela fora do carro, lá numa mata lá, e ela veio a pé do Imbu até a coordenadoria. Eu falei, menina, mas por que que você não foi na primeira delegacia? Por que que você não foi no primeiro local para buscar socorro? Ela falou, não, doutora, eu só vou onde a senhora estiver. Ela andou mais de 2 horas e meia para chegar na coordenadoria. E eu lembro que o motorista que trabalhava comigo na época teve que pegar ela no colo para poder levar até... Nós levamos primeiro para o pronto-socorro. Esse caso precisou ir primeiro para o pronto-socorro para depois ele ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência, porque ela estava bem machucada, né? Então esse caso também me marcou bastante. Tem pessoas muito próximas da gente que meus motoristas foram buscar dentro de casa no colo para socorrer. Então assim, os casos marcam bastante, né? Hoje essas mulheres, a maioria são minhas amigas, têm relação de amizade, de gratidão, estão sempre conversando comigo, mostrando que as filhas se formaram. Teve um caso de uma família. Eu cheguei bem cedinho esse dia na coordenadoria, cheguei 7 e pouco. Cheguei e já tinha uma família sentada ali. Tinha uma mãe, um rapazinho, uns 8 anos, 9 anos, e um bebezinho de colo. Aí a menina falou assim, doutora, eles não são daqui, eles são de São Bernardo, atende? Eu falei, lógico, estão aqui, faz esse atendimento aí. Aí elas fizeram o atendimento, ela falou assim, doutora, você precisa conversar com o menino. Eu falei, tá bom. Aí ele entrou, sentou na minha frente, eu falei, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, me conta como é que foi. Ele falou, doutora, minha mãe apanha do meu pai quase todos os dias, eu não aguentei ver isso. Aí hoje de manhã eu falei para ela, mãe, vamos embora. Aí eu peguei a mochilinha da minha irmã, coloquei uma fralda, um leite, a chupetinha dela e entramos no primeiro ônibus. Pedimos para o motorista trazer a gente de graça, porque não tinha dinheiro. E eu não sei como que a gente parou aqui. Aí eu falei, porque Deus sempre tem os caminhos, né? E eu falei, então tá bom, e você vai estudar? Ele falou, não, doutor, eu quero ir embora, a gente quer voltar para a terra da minha mãe. Aí a gente, com a Secretaria de Assistência Social, nós conseguimos uma passagem para eles voltarem para a terra de origem. E eu perguntei para o menininho, eu falei, o que que você quer ser na vida? Ele falou assim, eu quero ser qualquer coisa que não lembre o meu pai. Então, Olha, mas olha que interessante. A senhora narra muitos casos e apenas um não aconteceu no ambiente doméstico. Então, o que nos mostra que a maioria dos casos de violência acontecem no ambiente doméstico. No ambiente Olha que familiar, coisa... onde a mulher deveria estar protegida. Onde ela deveria se sentir mais protegida é onde tem o maior número de ocorrências de violência contra a mulher. Que a melhor coisa é a gente voltar para casa, né? Quando a gente chega na casa da gente, a gente fica feliz, fala, puxa, estou em casa. E as mulheres vítimas de violência, não, elas têm pânico quando vai dar o horário do marido chegar em casa,
Quando elas sabem que já está dando o horário dele chegar em casa, ela já começa a ficar nervosa, ela já começa a ter taquicardia, ela já começa a colocar as crianças para comer e colocar no quarto, porque elas sabem que quando ele chegar vai ter briga, né? Então é muito difícil esses lares abusivos onde tantas crianças quanto as mulheres vivem sob o prisma da agressão, né? E isso tem que acabar, né? E é só através de informação. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora é uma forma de política pública, né? De levar informação para as mulheres. Exatamente. Porque elas Aliás, vão... esse é o objetivo Esse é o desses objetivo, dos nossos podcasts. É aprofundarmos a discussão sobre políticas públicas. Exatamente. Né? E a política pública em relação à mulher, as políticas públicas em relação à mulher, são da maior importância, que a gente precisa conversar, debater. Exatamente. Tá bom, tem uma delegada da mulher que ela é sensacional, a doutora Aparecida. Doutora Aparecida. Doutora Aparecida, ela é muito pronta para ajudar as mulheres, tem escuta, tem acolhimento, a Delegacia de Defesa da Mulher, tá bom, tem acolhimento para as mulheres em situação de violência, porque é muito ruim você chegar num lugar que você não é acolhida, né, você é maltratada, né? Então a Delegacia de Defesa da Mulher tem esse acolhimento, tinha parceria com a coordenadoria à época que nós estávamos. Gozado, né, doutora? O Taboão da Serra, ele tem um problema gravíssimo, que diz respeito ao grande adensamento que nós temos, o adensamento populacional que nós temos aqui na nossa cidade. Nós somos uma cidade de mais ou menos 20 quilômetros quadrados, um pouquinho mais, com quase 300 mil habitantes já, e que deixa Taboão num título não muito honroso, que é a maior densidade demográfica do Brasil. Né? Isso não é uma coisa... Mas, por outro lado, tem uma coisa... essa situação também pode nos levar a um outro tipo de lógica. A gente tem uma convivência com a cidade inteira, muito próxima. Exatamente. Muito próxima. Então, a gente deve estar pensando em políticas que a gente possa fazer essas políticas chegarem com mais facilidade devido à proximidade que nós temos da nossa população. Exatamente. Né? A gente consegue chegar em qualquer canto do Taboão com muita facilidade, município pequeno. Não é? E o último podcast que penúltimo que você fez foi com a doutora Raquel, né? Isso. E a doutora Raquel, ela me dava muita abertura para eu capacitar os agentes da Secretaria da Saúde para atender as mulheres em situação de violência. Então, nós passamos 8 anos capacitando médico, enfermeiro, as agentes comunitárias para atender essas mulheres, né? Então, a agente comunitária, por exemplo, ia numa casa, tinha uma mulher sofrendo violência, ela não precisava nem se identificar, ela só passava o endereço e a gente já tomava as providências. Então, é muito importante quando o município pensa também, né, nessas políticas públicas e envolve todos, né, para fazer parte disso, porque a gente não vai conseguir fazer sozinho, diminuir os índices de violência. E uma coisa que a população precisa entender é que essas mudanças em padrões culturais são lentas. São lentas. Às vezes a gente cria um programa, né, uma secretaria, uma coordenadoria, e as pessoas acham que por você fazer aquilo, implantar aquilo, a coisa vai se resolver da noite para o dia. E não é assim. É uma mudança de um padrão cultural, uma mudança lenta, de uma luta 100 anos. Que não tem fim. A sociedade vai mudando, os padrões vão mudando e a gente precisa acompanhar isso daí. E novos episódios, situações diferentes aparecem que você precisa se preparar para atender aquela situação. Por exemplo, rede social hoje é um fenômeno novo, que deve ter uma influência tremenda nessas questões que envolvem tantas coisas e que com certeza envolvem aqui o tema da mulher, da violência contra a mulher. Elas falam mais, né, com as redes, porque eu faço os atendimentos. Eu atendo hoje vítimas não só de Taboão, né? Eu atendo do Brasil inteiro e eu atendo de diversos países também. Atendo a Itália, Portugal, Moçambique, Angola. Tem vários países que eu faço atendimento e que eu consigo trazer até mulheres. Por exemplo, de Portugal, nós trouxemos uma mulher recentemente de volta, né, com o filho dela. Então, você se movimentar e movimentar as colunas é muito importante. Então, os atendimentos hoje que eu faço não estão só mirados em Taboão, São Paulo, Brasil e fora do Brasil, né? Mas eu gosto da temática, né? Eu gosto de assuntos pertinentes à mulher. Amanhã nós estaremos em Jundiaí, mês que vem eu estarei no Paraná, organizando um evento lá, né? Porque se eu me acomodo, para mim tudo bem, eu fico em casa, não tenho trabalho, né? Mas a gente tem que surgir porque a violência contra a mulher, ela não afeta só aquela mulher que sofre violência e não só aqueles filhos.
ela afeta toda a sociedade, toda a coletividade, né, prefeito? Porque aqueles meninos que participam do CREAS, que vão para o CREAS através de medidas socioeducativas, eles são oriundos de relacionamentos abusivos. E quanto que o município gasta, ou o Estado gasta, para atender uma mulher em situação de violência? Uma mulher que sofre violência, ela falta 30 dias ao ano ao trabalho. E ela também, ela vai para o pronto-socorro. O médico para atender, usa gases, depois vai para a psicologia. Então, acho que a gente tem que trabalhar a raiz do problema do que depois efetivamente sair fazendo pequenos curativos, né? Porque uma que não resolve e segundo, que o gasto é muito grande, né? Então, a gente tem que trabalhar ações preventivas que darão maiores resultados e a gente consegue desconstruir esses padrões, né? A prevenção sempre é o melhor Sempre caminho. é melhor, sempre é melhor. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, eu só quero ver a Secretaria de pé, a Secretaria da Mulher, que é um grande sonho, né? A gente luta muito por isso, né? Que as políticas públicas para as mulheres avancem, que elas tenham espaço, né? Dentro do município e que a gente consiga conversar com todos, né? Que todos conversem sobre violência contra a mulher. Não é vergonhoso falar sobre a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela não é feita para os homens, ela é feita para homens autores de violência. E as pessoas costumam olhar com um certo... uma mágoa, né? Acho que a lei é para todos os homens. Não, é para quem praticou violência contra a mulher. Quem não praticou violência contra a mulher não precisa se incomodar com a Lei Maria da Penha, né? Ela está aí para punir os agressores e não todos os homens da sociedade. Aliás, é como todas as leis, né? Todas as leis. As pessoas se preocupam com as leis de trânsito, mas quem não infringir Não. a lei de trânsito não vai ter problema com a lei de trânsito. Exatamente, é isso que eu falo sempre. Então, assim, que mais homens venham para a temática da mulher, né? Todo mundo vai ganhar. Quando as mulheres pararem de sofrer violência contra a mulher e quando a mulher tiver igualdade política, salarial, a gente pode pegar a deputada Analice, ela nunca reclamou para mim, mas eu sei que ela deve ter dificuldades dentro do parlamento para aprovar as leis dela, porque a gente sabe que as leis que são de mulheres, ou vereadoras, ou deputadas, ou senadoras, elas ficam arquivadas, né? E é uma briga muito grande para a aprovação de leis. E isso tudo tem que vir de alguma forma, né? Isso tem que acontecer. E é interessante, essa igualdade. A senhora falou uma coisa importante e eu vivi isso, porque, afinal de contas, eu sou marido da Analice. Nós conversamos à noite, trocamos muitas ideias. E eu me lembro que desde da primeira lei da Analice, era uma coisa assim que a gente sentia que no parlamento não se dava grande importância. Bom, mas o que é isso? Agora obrigar a ter uma notificação diferente dos crimes contra a mulher, dos feminicídios, né? Não, para que isso? Bom, mas já está aí uma coisa interessante. Hoje já não. Hoje o parlamento já está mais interessado. Está discutindo. Porque viu como isso influenciou, viu como o tema se tornou importante. O tema veio para o debate público e atrás disso sempre tem o voto, né, doutora? Sempre vem o voto atrás disso. Então, o debate hoje ele está um pouquinho mais aprofundado, o interesse dos parlamentos se tornou maior e a tendência é essa mesmo, né? Agora, porque começou a ficar interessante e começou a aparecer vários pais para o tema, né? Todo mundo quer falar de violência contra a mulher. Todo mundo quer falar. Mas eu acho isso interessante, isso não é ruim. É importante. Isso é uma evolução sadia. Mas é isso que nós queremos, né, na verdade. Exatamente. Né? E eu acho que ao longo desse tempo, que não é um tempo tão longínquo assim, já colhemos frutos dessa discussão. E essa discussão tem que se aprofundar, tem que se intensificar e tem que avançar. Já colhemos, né? A lei do feminicídio, ela vem dessa discussão, né? Exatamente. Que é uma lei que ela vem qualificar o crime de homicídio, que é muito importante porque ela tem uma pena maior. As leis que combatem a divulgação de nudes nas redes sociais, o stalking, né? A própria lei da violência psicológica, né? Tudo isso vem de debates e de discussões que são extremamente importantes, né? E que a gente coloca essas mulheres em proteção também, né? E hoje é fácil falar, né? Você consegue fazer uma denúncia anônima, você consegue fazer o boletim de ocorrência online, prefeito. Durante a pandemia, o boletim online salvou muitas mulheres. Olha que importante isso tudo. Isso vem de discussão, né? Exatamente. Isso vem de discussão. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. E esse é o intuito desse podcast que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigada. Eu queria agradecer a senhora por ter dedicado o seu tempo de vir aqui conversar com a gente. Imagina. Trazer tantos esclarecimentos importantes. E a senhora que é uma profunda conhecedora do tema,
pessoa pela qual nós temos o maior respeito, né? E queremos ter mais outras oportunidades de estar discutindo com a senhora sobre o tema, outras coisas em relação à mulher, na sua experiência pessoal, porque uma coisa vai puxando outra, né? Vai. Uma coisa vai tudo puxando outra. interligado, né? Então, eu estou muito feliz também. por essa conversa e agradecer a senhora por ter participado com esse podcast. Espero, né, que todos que venham assistir esse podcast também acabem Gostando da temática, gostando né? do tema, Gostando né? do tema. Vendo a importância do tema e agregando para que cada vez mais as políticas públicas das mulheres sejam desenvolvidas em todos os municípios desse país. É o que a gente quer, né? E que, eu não sei se eu posso falar, mas que nas próximas eleições, você pergunta para o seu candidato, né? Qual a sua plataforma para a mulher, né? A gente precisa disso. É isso, mas a gente só vai ter isso se a gente começar esses debates agora. Antes. Porque eu falo isso em todo podcast, eu falo sobre isso. Deixar para discutir isso na cara da eleição, fica uma discussão rasa, né? Então, e ninguém ouve, né? Exatamente. Então, eu acho que agora, nós estamos longe da eleição, é o momento para a gente discutir com calma, a gente tem tempo para se aprofundar nas discussões temáticas, e é isso que nós estamos fazendo. E é isso Mais que tem uma que ser feito. vez, muito obrigado. Eu que agradeço.